Oi gente, meu nome é Bianca, sejam muito bem-vindos ao Biblioteca Viajante e hoje eu vou estar falando de um jeito um pouco diferente sobre o livro que eu tô lendo no momento, que é o It, a Coisa, que é esse livro gigantesco, e eu vou fazer um pouco diferente porque assim, ao invés de eu falar sobre todo o livro num vídeo só, porque ia ficar extremamente longo e eu ainda não acabei de ler o It, eu tô na segunda parte de 5 mais ou menos, então eu vou tentar dar uma resumida na história. Não uma resumida, eu vou dar uma aberta no vídeo. Ao invés de eu fazer um vídeo sobre a história inteira, que ficaria um vídeo extremamente longo, eu vou fazer 3 ou 4 vídeos sobre a história, cada um falando sobre uma das partes do livro. Hoje eu vou estar falando sobre a primeira parte, que é quando o Mike liga pra eles quando eles já estão adultos e pede pra eles voltarem para Derry. Então vamos lá falar um pouco sobre esse livro. Para quem não conhece, o autor desse livro é Stephen Edwin King, que é um escritor norte-americano de terror, ficção sobrenatural, suspense, ficção científica e fantasia. Seus livros já venderam mais de 400 milhões de cópias, com publicações em mais de 40 países, e é o nono autor mais traduzido do mundo. Para quem não conhece também, alguns filmes muito famosos são baseados em livros do Stephen King, como por exemplo, as duas versões de It, a versão dos anos, acho que é 80, e a de 2017, que são 2 capítulos, O Nevoeiro, Doutor Sono, Carrie a Estranha e o mais clássico de todos, que todo mundo sempre lembra, que é o Iluminado, que tem aquela cena do Here's Johnny, que é muito marcante no cinema. O livro começa nos anos 50, mais especificamente em 57, que é quando a a primeira morte marcante do livro é escrita, que é a morte do George, que é o irmão de um dos personagens principais, que é o Billy, que no livro ele chama bastante de Billy o Gago, porque ele tem problema com gagueira. O livro começa falando sobre como o George quer um barco para ele poder brincar na rua porque está chovendo, mas o seu irmão Billy está doente, então o Billy faz um barco pro George, pede para ele pegar a cera que está no porão, e nesse momento é, entre aspas, a primeira aparição do It, já que quando o George vai buscar a cera que está no porão, ele acaba vendo uma coisa extremamente assustadora e sai correndo. Sua mãe está tocando piano na sala, então ele sai correndo, assusta a mãe, que para de tocar e xinga ele. Ele volta com a cera pro quarto do Billy, o Billy passa a cera no barco e ele sai para brincar. Aí nessa cena, todo mundo que viu o filme sabe, o Billy sai, coloca o barco dele num caminho de água que formou, né, na guia da rua, quando tá chovendo, que vai pro bueiro, só que o barquinho dele cai no bueiro, que é muito óbvio que ia acontecer, e ele tenta pegar o barquinho. Quando ele põe o braço dentro do bueiro para pegar o barquinho, um ser estranho, que é o It, ou o Pennywise, aparece no bueiro e fala para ele que se ele colocar o braço dentro do bueiro, é uma conversa bem longa, mas para simplificar, ele fala pro George colocar o braço no bueiro, que ele vai devolver o seu brinquedo. Só que ao colocar o braço dentro do bueiro, o It arranca o braço do George. E daí nessa cena, no filme, é bem diferente do livro. Não é tão diferente, é um pouquinho diferente. Já que no filme, aparentemente, ninguém viu a morte do George. Só que no livro, várias pessoas saem na rua, escutam ele gritando, mas ninguém consegue realmente ajudar o George. Já que no filme, o It puxa o George de volta para dentro do bueiro e some com o corpo. No livro, eles encontram logo em seguida, já que é descrito mais pra frente que o George muito provavelmente morreu pela perda de sangue ou pelo trauma de ter tido o braço arrancado. Então, daí acaba esse capítulo, que é o do George morrendo, com eles explicando mais ou menos o que tinha acontecido. E daí começa o capítulo seguinte, que é 27 anos depois, 27, 28 anos depois, já que o livro não fica muito específico, ele fala que pode ser 25, 26, 27 ou 28 anos depois, que eles falam um pouco mais pra frente, que o Mike explica. Acho que é mais ou menos nos anos 80, aí é um capítulo para cada personagem. O primeiro capítulo, se eu não me engano, é com o Ben Hanscom, que eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, na época que começou, em 1957, era apenas um jovenzinho gordo que não tinha amigos. E daí, no desenvolver da história, na segunda parte, que vai começar a contar sobre a infância deles, eles vão desenvolver mais como ele vira amigo do grupo, dos Losers, né, que é o nome do grupo. Mas, na primeira parte, eles falam basicamente que o Mike ligou pro Ben. Mike são 5 amigos, eu acho, mais ou menos. Acho que são 5 ou 6. São 5 meninos e uma menina.
A menina é a Beverly Marsh, que mora com o pai, e a mãe dela acho que morreu ou foi embora, não lembro. Ben Hanscom, que é um menino novo em Derry, que tinha acabado de se mudar recentemente. Richie Tozier, que é um menino que gosta de fazer piada com tudo, ele faz um monte de piada besta. Ed Kasperbeck, que é um menino que tem muita doença, ele tem asma, ele toma um monte de remédio todos os dias, porque a mãe dele fala que ele é muito doente, que qualquer coisa pode matar ele por conta dessas doenças. O Billy, que é o Billy o Gago, e o Stan. O Stan é um judeu, essa é basicamente a personalidade dele no livro, até onde eu li pelo menos, e ele não aparece tanto, já que na primeira parte, quando chega na parte dele, ele simplesmente por o Mike. E o Mike, né, que é o sétimo, que eu tinha esquecido que eram 7. O Mike é um menino que mora com seu avô, já que seus pais morreram num incêndio e ele foi o único sobrevivente. O avô dele mora numa fazenda e ele ensina tudo o que ele sabe pro Mike. O Mike mora com o seu avô e ele nunca sai de Derry, mesmo depois deles terem lutado com a coisa em 57. Em 80 e pouco, ele liga pro pessoal, começa com ele ligando para o Ben ou para o Stan, que eu não lembro. Mas quando ele liga pro Stan, supor que começou pelo Stan, porque a ordem não importa muito, né, no livro. Ele liga pro Stan e ele fala assim, olha, a coisa voltou e a gente prometeu lá em 57 que se a coisa voltasse, a gente ia lutar ela junto de novo. Então eu preciso que você volte pra Derry o mais rápido possível. O Stan, com medo de ter que lutar com a coisa de novo, já que ele foi extremamente traumatizado na época que ele lutou com coisa em 57, ele acaba tirando a própria vida no banheiro. E é um capítulo bem longo só pra falar sobre isso, porque fala sobre a esposa dele, sobre como eles eram muito diferentes, mas eles se amavam, que eles eram 2 judeus de verdade. É um capítulo bem longo só pra falar disso, que daí acaba quando ela encontra ele na banheira, morto, e liga pra polícia pra... Ela liga pra ambulância pra ver se ela consegue ressuscitar ele de alguma forma. E daí, logo em seguida, nós vamos pro capítulo do Ben. Eles simplesmente cortam as cenas e vai pro próximo desse jeito mesmo. Parece Ben Hanscom vai ao bar, alguma coisa assim. Fala sobre o que eles vão fazer na hora. Começa com o Ben entrando num bar, que eles falam bastante. Que ele fala, né, que ele vai sempre, quando começa o capítulo dele. Ele conhece o dono, ele conhece todos os bartenders que moram, que trabalham lá. Ele conversa bastante com o dono do bar. Ele bebe bastante na hora. Ele fala assim, olha, eu tô indo embora. É muito provável que eu acabe nem voltando pra cá. Eu tô indo pra Derry, minha cidade natal. Então eu não sei nem se eu vou voltar. Ah, e cada um deles tem seu próprio emprego, lógico. O Stan, eu acho que ele virou professor, não lembro direito, porque faz tempo que eu li o capítulo dele. O Ben, ele virou um arquiteto muito famoso e muito rico. E ele vai até esse bar, fala pro cara que ele não vai voltar, entrega algumas moedas de prata que ele tinha de coleção e fala, olha, dá pros seus filhos, eu não tenho pra quem dar caso aconteça alguma coisa comigo em Derry, mas eu tô indo. Ele entra no carro dele, que era um carro chique, e vai embora pro aeroporto. E daí acaba o capítulo dele e vai pro próximo capítulo, que é o do Richie, que é Richie cancela o seu show. Richie virou um grande comediante de stand-up, tem o seu próprio programa de TV em que ele faz piadas. Ele recebe a ligação quando ele está para entrar no palco para fazer o seu show. E ele simplesmente fala assim, olha, eu não posso fazer meu show, eu preciso ir, me chamaram pra Derry, eu tenho que ir. E pra todos eles, o Mike faz a mesma ligação. Fizemos a promessa, temos que vocês precisam voltar pra Derry, a coisa voltou. E é sempre a mesma fala que ele faz pra todo mundo. E eles todos esqueceram o que era o coisa. Eles começaram a lembrar quando o Mike ligou pra eles. Porque tem a teoria de que quanto mais longe de Derry, menos você lembra. E me confundi. O Richie fala que não vai fazer o show, porque ele precisa pegar um voo pra Derry mais urgente, mais rápido possível. Então ele simplesmente larga o show dele e vai embora. Ele pega no carro e vai pro aeroporto. E daí o capítulo dele também acaba e vai pro capítulo do Ed. Ed toma seus remédios ou alguma coisa assim. Aí nessa parte eu achei muito engraçado porque o Ed, ele é o que tem mais problemas de saúde. Então o Stephen King gastou literalmente 3 páginas do livro só pra falar de todos os remédios que o Ed toma e que ele tem na sua casa. Então, e mais 3 páginas pra falar sobre a esposa do Ed, porque a mãe do Ed era muito sobrepeso na época, quando ele era criança. E quando ele cresceu, ele conheceu essa moça e ele casou com ela porque ela era igualzinha à sua mãe. E não é exagero, tá literalmente escrito isso no livro. Ele fala, ela era muito parecida com a minha mãe, então por isso nos casamos. Alguma coisa nesse sentido. Então o Ed tem a sua esposa que é igualzinha à sua mãe. Ele virou motorista, chofer. E daí fala do Al Pacino,
que ele vai ser motorista do Al Pacino e que ele precisa ir. Ele fala, olha, você vai dirigir pro Al Pacino, ele fala pra esposa, você vai dirigir pro Al Pacino, eu tenho uma emergência pra resolver em Derry. E ela fica um tempão tentando convencer ele a ficar e ela não consegue, porque ele entra no carro e vai embora. Ele fala, olha, é só pra um fim de semana e eu vou voltar. E nisso ele tá na cabeça dele falando assim, e se eu morrer, e se eu morrer? Ele fica muito ansioso com isso, ele entra num táxi e vai pro aeroporto. E daí vai pro capítulo da Bev. O capítulo da Bev eu achei muito pesado, eu passei mal lendo, mas eu sou muito estômago fraco pra essas coisas. Pra filme de terror, pra ver coisa de terror, eu sou muito, sim, eu consigo lidar com o que eu estou vendo na minha frente, mas o que eu tô lendo, o que eu tô criando na minha própria mente, eu sou muito fraca, porque eu comecei a ler o capítulo da Bev e eu passei mal. Porque o capítulo da Bev fala que a Bev virou uma design de moda. Só que quando ela era mais jovem, ela sofreu muitos abusos do seu pai físicos. Então, quando ela cresceu, ela começou a achar só namorados que faziam isso com ela também. E daí fala que ela tá casada há não sei quantos anos com esse cara. E esse cara abusa dela assim também. Então, o capítulo inteiro, várias partes, é só mostrando dela sofrendo esses abusos do marido. E no final ela consegue escapar, só que ela não consegue escapar com mala, com carro, com nada. Ela só sai a pé, toda machucada. E assim, é uma das cenas mais tensas que eu li até agora, até comparada com a morte do George. É mais tensa até agora, que eu li até a primeira parte e comecei a segunda. E durante toda a história eles estão falando sobre uma tartaruga. Eu ainda não cheguei na parte que explica sobre essa tartaruga, mas tá muito confuso. Porque o Mike fala assim, a voz da tartaruga, a tartaruga tá me chamando. Eu tô pensando que ele tá ficando louco. E, por último, nós temos o último capítulo da parte 1, que é a parte do Billy. Billy tá casado há 11 anos e virou um autor de sucesso. Ele escreve histórias de tudo que ele tem pesadelo, que é basicamente as situações que ele passou com o Coisa, com o Pennywise. Ele escreve as histórias e publica elas. A primeira publicação mais famosa dele é de quando ele ainda estava na faculdade, com 19, 20 anos mais ou menos. E daí ele se muda pro Maine e de lá ele conhece a sua atual esposa, que era divorciada, então eles se casaram, ela já era divorciada. E ele fala, olha, eu não vou conseguir morar aqui na cidade grande, eu quero voltar pra uma cidade menor, eu quero voltar pro Maine, porque eles estavam morando em Nova York na época que eles casaram. E daí eles estão no Maine, ele recebe a ligação do Mike e fala, eu tenho que ir embora e não quer explicar nada pra ela. Ela não aceita que não tem explicações, então ela fala, não, você vai me explicar, porque não é assim que funciona a vida. Você vai me explicar o que tá acontecendo aqui. Ele senta e fala o máximo que ele consegue. Ele fala que o George morreu, que ela sabia que ele tinha morrido, que ele tinha um irmão chamado George, só que ela não sabia que ele tinha sido assassinado. Então ele explica mais ou menos o que aconteceu, o que ele lembra, já que por conta dele ter saído de Derry, ele perdeu grande parte das memórias que ele tinha, e tava tudo começando a voltar agora que o Mike tinha ligado e lembrado ele do Coisa. Ele fala, olha, isso é o máximo que eu consigo te contar, porque é tudo que eu lembro, mas eu tenho que ir pra Derry. E ela fala, eu quero ir junto. E ele fala que não, porque é muito perigoso pra ela, e é muito perigoso até mesmo para ele estar voltando para Derry. Ela então cede, deixa ele voltar pra Derry, e ele entra no avião, e daí fecha a primeira parte e começa o primeiro interlúdio. Os interlúdios são pequenos textos que falam sobre todo o livro que o Mike decidiu que ele vai escrever, contando toda a história de Derry. Então é ele juntando os fatos que ele encontra durante o caminho, enquanto ele está pesquisando sobre o que é o Coisa e o que é Derry, porque tiveram vários acidentes com datas muito específicas, de 25 a 28 anos de diferença mais ou menos, e teve uma época que 340 pessoas que moravam em Derry simplesmente sumiram do nada, ninguém sabe o que aconteceu com elas, e tiveram vários outros momentos muito estranhos, né, como principalmente o desaparecimento não, um ano específico lá, que eu acho que na década de 10, eles decidiram fazer uma caça aos ovos numa fábrica antiga que estava desligada, justamente para fazer essa caça aos ovos. Só que, por alguma coisa muito estranha, todas as caldeiras que estavam desligadas e fechadas simplesmente ligaram e explodiram as crianças que estavam lá dentro. E foram por volta de 120 pessoas que morreram lá dentro. 8 não foram encontradas, né, nesse acidente que ele fala. E daí encerra o interlúdio com ele falando de todos esses acidentes grandes que aconteceram em comparação com o de 57, onde sumiram, acho que várias crianças, que é onde começa o livro. E então começa a segunda parte, que eu acabei de começar a ler e eu vou trazer pra vocês quando eu terminar, provavelmente semana que vem eu já trago ela pra vocês. E é isso no vídeo de hoje.
Vejo vocês no vídeo de quinta, que eu vou tentar fazer. E não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar o que vocês acharam. Se você já leu It, o que você achou? Não me dê spoiler sobre o que é a tartaruga, porque eu ainda não terminei de ler e eu quero muito chegar nesse ponto, junto com vocês, né, que eu vou estar trazendo em conjunto com vocês, tudo que eu vou estar lendo, que eu tô lendo. Li a primeira parte, vou ler a segunda e vou trazer. Então eu quero trazer em conjunto com vocês o que tá acontecendo no livro. Me fala o que você achou do final do livro, se você, sem me dar um spoiler muito grande, o que você achou do final da primeira parte, né? Que é a parte que a gente tá falando aqui. E se você assistiu os filmes, o que você achou dos filmes? Eu gosto bastante do filme novo do It. Eu gosto mais do primeiro capítulo do que do segundo, porque eu acho o final do segundo extremamente triste. Mas é só minha opinião, né? Eu vejo vocês no vídeo de quinta e é isso.